Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Hoje vamos estar falando sobre a Parashá Yitro. E nós vamos começar lá em Êxodo 18:1 e vamos até o final, 20:23. Mas como os irmãos sabem, nós estamos começando pela Brit Hadashah. E naquilo que está na Brit Hadashah, que nós vamos começar a falar, é um discurso de Yeshua muito conhecido, chamado Sermão da Montanha. Os irmãos já pararam para pensar por que Yeshua precisou fazer esse discurso? Os irmãos já pararam para pensar no conteúdo desse discurso de Yeshua? Já pararam para analisar que as palavras de Yeshua são não só uma repetição, mas também um complemento daquilo que Moshe falou ao povo de Israel? Então, eu gostaria de começar fazendo um comentário com os irmãos sobre esta questão, porque aqui nós temos algo que é muito importante ser lembrado. Quando Yeshua vem falando essas coisas, ele está fazendo aquilo que Moshe fez, trazendo a palavra do Eterno para o povo de Israel. E nesse caso, nós temos aqui algumas coisas que são muito interessantes. Eu não vou absolutamente me aprofundar nelas, porque eu já falei isso no vídeo anterior, você já deve ter assistido, mas eu quero mostrar algumas coisas para os irmãos que são muito interessantes, que Yeshua disse, e que estão em paralelo com aquilo que aconteceu no Monte Sinai. Primeiro, Mateus 5:8, felizes os limpos de coração, porque eles verão a Elohim. Você já parou para pensar que a manifestação do Eterno, lá no Monte Sinai, era isso aqui que estava acontecendo? Eles estavam vendo a presença do Eterno. E depois, ele continua dizendo assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Elohim. Você vai perceber que nessa Parashá o Senhor disse que vai tomar o povo de Israel para ser seu povo santo e uma nação sacerdotal. Ou seja, as coisas que Yeshua está dizendo, elas complementam aquilo que aconteceu nos 10 mandamentos. Isso é muito interessante a gente parar para perceber, porque a gente vai notando que na Parashá, uma das coisas que foi dita é que o Senhor havia vingado os egípcios por aquilo que eles tinham feito contra o povo de Israel. E aqui, no verso 10 de Mateus 5, diz: bem-aventurados os que padecem perseguição por causa da justiça, porque deles é o poder soberano dos céus. Olha só que interessante, quem padece perseguição é feliz. Por quê? Porque o poder soberano dos céus pertence a essa pessoa. Como aconteceu com o povo de Israel, passou por tudo aquilo, todas as agruras nas mãos dos egípcios. Agora o Senhor entrega para eles o quê? Canaã, o sobrenatural. Então, isso é privilégio deles. E uma outra coisa interessante, irmãos, que no versículo de baixo, Yeshua diz que nós somos bem-aventurados quando injuriarem, perseguirem e mentindo, falarem todo mal contra nós, por causa dele. Aí a gente fica pensando assim: você imagina o que o povo de Israel sofreu no Egito por serem judeus? Ou seja, lá já tinha antissemitismo. Olha que interessante isso. As pessoas falam assim: não, o antissemitismo é um fenômeno novo, isso é coisa de 300, 400 anos para cá. É nada, isso é coisa muito antiga. Já perseguiu o judeu, perseguiu o povo de Israel, é algo muito antigo. Mas Yeshua coloca isso numa outra perspectiva, na perspectiva de dizer o seguinte: eles fazem isso, não se preocupa, porque vocês têm um prêmio nos céus. Ele fala de galardão, que é prêmio, né?
porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Eu não sei se você parou para pensar nessas palavras de Yeshua. Ele está nos equiparando aos profetas. E ontem, nós falamos sobre isso, quando eu estava falando sobre o profeta Isaías, aquela visão que ele tem do sobrenatural, do sétimo céu, lugar onde homem nenhum penetrou. Ele vê aqueles seres celestiais dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E depois esse homem vai morrer cerrado ao meio, por ser profeta. Então você imagina que aquilo que Yeshua está dizendo, ele está dizendo o seguinte: quando eu tomo você para ser meu servo, você é equiparado àqueles grandes homens cujos nomes estão nas Escrituras. Nós temos um problema. Muitas vezes nós temos complexo de inferioridade. Ah, quem sou eu? O senhor está dizendo isso, Rabino, mas o que eu faço pela obra? O que eu faço para pregar a palavra? Eu não prego igual ao Senhor, eu não ensino igual ao Senhor, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E aí me vem a pergunta agora: por isso, você é menor do que qualquer um dos outros? Não. Por favor. Yeshua está dizendo uma coisa muito interessante. Ele está dizendo o seguinte: cada um de vocês é importante na obra do Senhor. Rabino Shaul complementa isso, dizendo que nós fazemos parte de um corpo, que nós somos como peças bem ajustadas, que cada peça coopera para que as coisas aconteçam. Ele fala de crescimento do corpo. Agora eu vou colocar uma coisa para você aqui. Quando você tem um equipamento, um carro, e falta uma peça, ele funciona bem? Não. Por quê? Porque um componente que às vezes é desse tamanhozinho está faltando. Os nossos carros hoje são eletrônicos. Tira um fusível dele. O fusível é desse tamanhozinho. Tira. Não funciona nada. O carro anda por causa de uma peça pequenininha. Ah, não tem importância. Lógico que tem. Você parou para pensar nisso? Então, quando Yeshua está dizendo essas palavras, ele está mostrando que os nossos antepassados que receberam a Torá tinham um grau de importância muito grande. Não só Moshe era importante, mas aquelas pessoas que receberam a Torá, receberam as palavras de Moshe, também eram importantes. Por quê? Eles multiplicariam aquela palavra para os seus filhos, e os filhos de seus filhos, e assim sucessivamente. Há uma corrente de transmissão oral das Escrituras que vem desde Adão até os nossos dias. Por que nós temos a Bíblia hoje? Porque alguém lá atrás recebeu a incumbência de ouvir e depois registrar. E tem uma coisa que nós chamamos de Torá oral. E a Torá oral, ela foi só depois perpetuada, mas ela foi dada a Moshe para quê? Para que nós pudéssemos compreender a Torá escrita. Porque tem muita coisa que está escrito aqui que a gente não entende, ou o nosso entendimento é muito raso sobre isso. Então, os sábios, eles foram interpretando isso foi se perpetuando. Por isso, nós somos importantes, porque nós pegamos essas tradições e vamos passando elas adiante, para que a palavra do Senhor ela não se perca, pelo contrário, para que ela vá crescendo, dia após dia. Uma outra coisa interessante é que Yeshua nos compara com sal.
Sal. O sal é importante? Sim. Mas você sente falta dele na comida? Sim. Não. Até que a comida não tenha gosto. Quando a comida não tem gosto, aí você fala, está faltando sal. Você não liga para a comida, você vai, come tranquilo e tal. Mas quando falta o sal, primeira coisa que a gente diz, a comida está sem sal, está sem gosto. Aí tem os irmãozinhos que amam o sal, né? E taca sal. Oh, glória! E o sal é bom? Ele é, mas ele precisa manter a sua origem. Ele não pode perder a sua função. E assim somos nós. Nós não podemos perder a nossa função de dar gosto ao mundo, de dar gosto ao lugar onde nós estamos, para as pessoas com quem nós temos contato. Como é que a gente faz isso? Através da bênção de Yeshua, através da unção, do mover sobrenatural. Isaías, quando ele tem aquela visão, ele começa a ser transportado a um outro nível. Isaías, quando vê tudo aquilo, ele recebe aquela visão, mas com um propósito. Quando eu e você recebemos Yeshua, não é só para a gente ser salvo. A salvação é uma condição para mim. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou levar isso para outras pessoas. Então isso foi o mesmo entendimento que o profeta Isaías recebeu. Ele recebe uma ordem: vai e prega. Vai e prega aos filhos de Israel. Vai e fala para eles o que eu estou te mostrando. Por quê? Porque já naquela época havia um senso de urgência. Já naquela época havia um senso de que as pessoas precisavam ouvir a palavra. E infelizmente o Senhor diz para ele assim: ó, você vai falar e eles não vão entender, eles vão ver, mas não vão conseguir perceber. O coração desse povo vai ficar gordo, duro. Os seus ouvidos vão ser fechados e os olhos impedidos de ver. Por quê? Porque são um povo de dura cerviz. É um povo que não quer se arrepender. E aí, irmãos, nós vamos entrar num outro aspecto da personalidade do caráter do Eterno. Nós já falamos isso numa outra porção da Torá aqui, que o Eterno, como ele já viu o futuro, ele investe na pessoa que vai se converter. E aquele que vai permanecer duro para sempre, ele investe ao contrário, ele permite que o inimigo venha e endureça cada vez mais. E aconteceu com o povo de Israel. Eu não estou falando, irmãos, de um povo aqui que não viu sinais. Eu estou falando de um povo aqui que foi visitado pelo Senhor inúmeras vezes. Estou falando de um povo que carregava uma tradição de milagres sobre si muito grande. E mesmo assim essas pessoas não quiseram se converter. Por quê? Porque eles começaram a achar aquilo algo comum. Você recebeu um milagre? Uma coisinha bacana. Tá bom. Você também recebeu um? Maravilha. Você vai receber o seu, vai ser coisa bacana assim, mas é só um milagre. Eles começaram a olhar para as coisas e achar que tudo aquilo era normal. O que era sobrenatural se tornou natural. Você já parou para pensar na ordem do universo? É muita coisa para me pensar, né, Rabino? Na cabeça, né, para pensar nessas coisas, né? Mas você já parou para pensar que existe uma sincronia no universo tão grande que os planetas não se colidem, que o Sol
sempre aparece e vai embora no horário certo para nós, cumprindo a função dele com as estações do ano. Você parou para pensar nisso? Quem é que estruturou tudo isso? Foi o ocaso? Como dizem os cientistas, o Big Bang, houve uma explosão. Boom! E começou a se expandir o universo, e agora tudo está rodando como? De acordo com o acaso. Ah, que bonitinho! Né? Mas é uma teoria assim, bárbara, né? Mas sabe o que os cientistas descobriram? Eles descobriram que tem alguém que está por trás disso. Eles chamam isso de design inteligente. Tem inclusive 2 vídeos lá no nosso canal falando sobre isso. Alguém que está por trás disso, que projetou isso e que mantém o universo em funcionamento. Rabino, onde é que você quer chegar com isso? Eu quero chegar no seguinte ponto: se ele consegue reger o universo, todos esses planetas, sistemas solares, tudo isso, você acha que ele não é capaz de cuidar da vida do homem? Você acha que ele não é capaz de nos conduzir, de conduzir a história da humanidade até o seu fim, de acordo com o plano que ele tem? Agora, ajustar-se ao plano do Senhor é uma outra situação. Por isso a pessoa precisa se converter. E aí, quando o profeta Isaías recebe essa missão de ir falar ao povo de Israel, é para que esse povo possa entender o seguinte: tem alguém que está comandando todo o universo, e vocês são uma parte disso. Só que vocês são a parte daqueles que foram chamados pelo Eterno como a menina dos seus olhos. Vocês não são como o resto do mundo. Vocês são um povo especial. Você parou para pensar nisso também? Então, essas coisas, irmãos, quando Yeshua vai fazer a sua drachá, né, porque ele estava fazendo uma exposição, quando ele faz essa drachá, lá no Sermão do Monte, ele diz uma outra coisa que é muito impressionante, mas a gente não entende. Eu falei também um pouquinho sobre isso no vídeo. Ele diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia, nem uma luz, se põe debaixo de uma mesa, mas num lugar onde ela ilumina a todos os que estão na casa. Você parou para pensar naquilo que Yeshua disse? Vocês são Or Haolam, a luz da eternidade. Por favor, pense uma coisa. Adão, antes de pecar, tinha luz própria. O corpo dele era de luz. Ele estava na eternidade. Os seres celestiais que estavam ao redor dele, ontem eu mostrei para vocês aqui, os serafins eram seres de fogo. Você acha que lá na eternidade tem escurinho? Eu estou fazendo isso, irmãos, para vocês refletirem e pensarem. Adão tinha um corpo de luz. Aí, quando Rabino Shaul disse que nós vamos receber um corpo glorificado, esse corpo vai ter o quê? Luz própria. Vai voltar ao que era Adão. Só que agora Yeshua está dizendo o seguinte: vocês já têm isso em potencial. Vocês já carregam a minha luz dentro de vocês. Mas essa luz tem que brilhar, ela tem que ser colocada em locais de destaque, para que ela possa brilhar. Então essas palavras de Yeshua aqui, elas, quando você volta lá para os 10 mandamentos, você vê que tudo que estava acontecendo lá, Yeshua colocou isso de uma forma mais exaltada. Ele pegou, ele ampliou essa condição. E isso é uma coisa fantástica, a gente para perceber o seguinte: aquilo que Yeshua fez, ele mostrou que o sermão, que as 10 palavras, elas eram só
algo muito básico, mas o que o Eterno queria fazer conosco é nos dar algo muito maior, voltando para o padrão de Adão. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Por que foi dado lá no Sinai 10 mandamentos, 10 palavras? Às vezes a gente se pergunta, para quê? Tem que ter um sentido. Por que 10? Na tradição judaica, o 10 está ligado a Keter, que é coroa. Qual era o objetivo do Eterno? Que o povo de Israel recebesse uma coroa, uma coroa de vida eterna, que Yeshua também disse que daria aos seus filhos. Aí ele divide os 10 mandamentos em 4 e 6. 4, porque esses 4 ligam o homem ao Eterno. Os 4 primeiros fazem conexão vertical. E por que são 4? Porque 4 é o número do mundo. Ou seja, todo mundo pode ter acesso ao Eterno. Basta a pessoa querer. E por que são 6 horizontais? Porque o 6 é o número do homem. Fala de relacionamento interpessoal. Se eu tenho um relacionamento bom com o Eterno, eu vou ter um relacionamento bom com as pessoas. De novo, para que isso possa acontecer, eu preciso estar passando por esse processo de receber Yeshua, de poder passar por um período de transformação na minha vida. E no que cabe à questão dessa transformação, uma obediência à palavra do Eterno. Então tudo isso, irmãos, vem mostrando para a gente tudo aquilo que Yeshua falou. Então eu só vou citar uma última coisa aqui, que é Yeshua dizendo que ele não veio abolir a Torá e nem os profetas. Isso é um verso chave para a gente. Mateus 5,17, mas que ele veio cumprir, ele veio dar pleno significado a tudo isso. Então quando alguém chega e fala assim, mas a Torá foi abolida, Yeshua está dizendo que não, só se algum outro diz que foi, mas Yeshua está dizendo que ele não veio para isso, ele veio para dar pleno cumprimento, e ele ainda diz assim, em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem. Então eu quero só parar aqui, dizer o seguinte, o céu está em cima das nossas cabeças e a terra está aqui embaixo, e nós estamos pisando. Então essas palavras ainda estão valendo. Até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da Torá sem que tudo seja cumprido. E Yeshua diz que tudo vai ser cumprido. Ou seja, tudo o que está escrito tem que cumprir, porque ele disse que vai cumprir e vai cumprir. Queiram as pessoas ou não, gostem as pessoas ou não, vai cumprir. Então, o detalhe é que quando Moshe recebe as 10 palavras lá no Monte Sinai, ele recebe aquelas palavras e só fala assim, ensina isso aqui para o povo, faz eles cumprirem. Por quê? Porque a Torá foi dada para ser cumprida, não é questionada. Tem gente, irmãos, que fala para mim assim, Rabino, mas eu não concordo com lei tal, eu não concordo com coisa tal, com XYZ. Tem dia que eu não estou muito bem. E eu já rasgo, eu falo assim, você não tem que concordar, você tem que obedecer. Mas eu não concordo, então vai para outro lugar. Vai servir outra pessoa, vai servir outro Deus, vai andar lá com o capeta. Isso é sério, irmãos, porque a pessoa recebe uma palavra que está vindo do céu. Agora não dá para me explicar isso para você, vou ver se vai dar tempo, mas Moshe subiu até o céu, o Eterno deu a Torá para ele voltou com a Torá, voltou com a instrução do que devia fazer e entregou para o povo. Essas 10 palavras, a Torá, são leis que vêm do céu para a terra. Qual o objetivo dessa lei? A
nós somos pecadores. Aí aparece essas belezinhas de criatura na terra, que fala assim, eu não concordo com isso. Como nós ouvimos dizer, o sábado foi abolido. Ué, quem foi o doido que aboliu? Também, onde está escrito? Irmão, isso é sério. Porque por favor, se veio do céu, Moshe veio do céu com instrução dizendo que é para cumprir Shabat. A instrução veio do céu para a terra. Eu vou questionar? Me ajuda. Senão eu vou ter um prego aqui. Não, porque é brincadeira. Porque o que está se fazendo com a palavra do Senhor é dizer assim, tu é um incompetente, você deu uma palavra para nós que não serve, que não encaixa no século XXI. Olha que coisa horrível. Então tudo isso, irmãos, eu estou mostrando para os irmãos, porque Yeshua confirmou tudo o que foi feito lá no Sinai. O profeta Isaías teve uma experiência de ser enviado para cumprir as palavras que tinham sido dadas por Moshe. Aí Yeshua confirma a confirmação de Isaías. Você entende como que isso é tremendo? Posso falar um pontinho aqui? Liga o microfone. Tá ligado. Tá som? Fala. Dois pontos, aboliu a Torá. E aí, como que vai passar de geração a geração a palavra, sendo que ela acabou? Primeiro ponto. Então a Bíblia está mentindo. Eu não posso passar de geração em geração. Porque nós somos da nossa geração agora, né? Se essa palavra acabou, como é que vou ensinar as crianças? Ali, a Andréia está ensinando as crianças, se ela acabou. Primeiro ponto, né? E outra, tem um culto de Pêssar. Tem um culto de Pêssar. Aí ele vai falar assim, quando o teu filho te perguntar, quer dizer, o meu filho só vai me perguntar se eu estou ensinando, né? Porque eu estou ensinando sobre o culto de Pêssar, sobre o que o Senhor me resgatou com mão forte do Egito e veio praga e tal. Mas se essa palavra acabou, que filho que vai perguntar? Se eu não estou ensinando mais? Se não tem mais ensino desta palavra. Eu estou pondo essa palavra porque ele está falando de Pêssar aqui. Sim, deixa eu só abrir um parênteses aqui, Rebete, para você continuar. Mas hoje o pessoal não ensina Pêssar. Eles ensinam um coelhinho que bota ovo de chocolate e já vem com lacinho. Continua. Tá, e outra coisa, o Shabat. O Shabat, lá em Deuteronômio, vai falar que o Eterno escreveu com fogo nos 10 mandamentos. E a tábua era de safira, e ela era uma tábua que você podia ver desse lado, quem estava aqui via, e aqui desse lado também via. Ela era vazada, né? Então, como que o Eterno apaga um mandamento e deixa 9? O problema é esse do Shabat, né? Então quer dizer que aquela tábua que está dentro da arca, que foi guardada, só tem 9 mandamentos, é isso? Ele apagou um? Então, se o Eterno apagou um, ele pode ter apagado o outro, então eu posso matar? Eu posso roubar? Porque se ele apagou o Shabat, como é que eu vou ter certeza se ele não apagou também não matarás? Né? Então assim, se você parar para raciocinar, não tem lógica falar que o Eterno apagou um mandamento. Outra coisa, todo mundo sabe que os 10 mandamentos é a Constituição Universal. Você não muda uma lei do país, você tem que reunir conselheiros, juízes, advogados, tudo para mudar uma Constituição. Não é assim? Como que o Senhor vai mudar uma Constituição Universal? Na realidade, não foi ele que mudou, né? Disseram que ele mudou. Mas aí eu só quero pegar um ponto que a Ana Betsy falou, porque eu também quero falar de uma outra coisa agora. Se alguma coisa foi abolida, então isso significa que o Senhor, o senso de humor dele mudou. Isso vai garantir que eu estou salvo, então? E se ele não quiser mais salvar a gente? E se ele quiser cancelar tudo que está dizendo respeito à salvação? Misericórdia, não, mas foi o que falaram para mim. Rabi, misericórdia, como é que você diz um negócio desse? Eu falei, com boca. É sério. Porque do mesmo jeito que as pessoas falam que vão abolir, que alguém aboliu aquilo que está escrito, eu posso dizer a mesma coisa sobre a salvação. Por isso,
é que nós cremos na imutabilidade do Eterno. Ele falou e Yeshua está dizendo que vai cumprir. E é nessa segurança que nós estamos, aleluia, de que ele disse que vai fazer e faz. Foram tábuas escritas, como a Rebeca diz, de safira. E por uma estranha coincidência, a sala do trono, o trono onde o Eterno se assenta, é feito do quê? Alguém sabe? Safira. Os nossos sábios dão a entender que o Eterno cortou 2 tábuas do trono, entregou para Moshe, escreveu e entregou para Moshe, falou: toma. Você entendeu o que aconteceu ou você quer que eu desenhe? Vou desenhar. O trono é a base do governo do Eterno. E ali ele escreveu os 10 mandamentos, que são a base para que a pessoa possa ser governada pelos céus. Poxa vida, preste atenção nisso, isso é muito profundo, irmãos. Nós entendemos que quando Yeshua depois chega, e ele ainda fala assim, qualquer que violar um desses menores mandamentos e ensinar aos homens, será chamado de o menor do poder soberano dos céus. Gente que está ensinando que aboliu, vai chegar na eternidade, dependendo do jeito que chega, né? Espero que cheguem todos em nome de Yeshua, que nenhum se perca. Mas Yeshua vai dizer outro negócio aqui na frente, mas vamos pular essa parte. Aí, chegou lá, falou assim: mas eu era fulano das covas, mas você ensinava isso, e está dito que você que ensinava diferente vai ser menor. Aí diz também que os que ensinarem dessa forma, da forma correta, será chamado de grande o poder soberano dos céus. Nós vamos ensinar o quê? A verdade. Eu estou ensinando isso para ser grande? Não. Eu estou ensinando isso para a gente corrigir um erro de 2000 anos. Nós estamos aqui para corrigir algo que lá atrás com Constantino já começou a sair dos trilhos para chegar onde nós estamos hoje. Uma bagunça universal, a ponto de não se saber quem é quem. Então nós estamos aqui para corrigir uma questão histórica. Então, irmãos, quando a gente fala sobre tudo isso, a gente começa a ver as palavras de Yeshua. Ele, por exemplo, quando está dito lá nos 10 mandamentos, não matarás. O que é matar? Tirar a vida de alguém. Matar. Tirou a vida de alguém. Olha o que Yeshua vai dizer aqui. Yeshua diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão louco será réu do sinédrio. E qualquer que disser sem valor será réu do fogo do inferno. Uau! O que ele fez com não matarás? Ele deu o pleno significado. Você está entendendo? Então é isso que nós precisamos compreender. Que Yeshua pegou a Torá e fez assim. Adulterar o que era? Uma relação sexual ilícita. E Yeshua disse assim: se olhar torto para uma mulher, já adulterou. O que ele fez? Ele amplificou o significado daquela palavra. Para eles era só aquele. Yeshua disse assim: não, eu vou mostrar para vocês que é muito mais do que vocês estão entendendo. A pessoa fala assim: eu estou no tempo da graça. Alguém está vendo graça nisso aqui? Eu achei muito sem graça. Porque se ficar bravo com alguém, se ficar encolerizado, nervoso com alguém sem motivo,
e já dá uma condenação equiparada à pena de morte, eu não sei porquê. Eu não sei onde é que está a graça disso não. Vocês percebem? Então, por isso aqui é muito sério. E tem que tomar cuidado com isso. Qual que é a sua pergunta? Os 10 mandamentos. Eu posso considerar como uma ketubá? A pergunta aqui da Débora, ela pergunta assim: os 10 mandamentos, eu posso considerar como uma ketubá? O que é uma ketubá? É um contrato de casamento, ok? Então, os 10 mandamentos são uma parte desse contrato. Eles não são todo o contrato, mas eles são uma parte dele. Só que eles são uma parte que é aquele eixo central, ok? Aquela coluna vertebral, que dele derivam uma série de outras coisas. Então ele serve como uma ketubá sim, ou seja, um contrato. Agora, o que Yeshua fez quando ele veio? Ele adicionou nesse contrato as letras miúdas. Por isso, o que ele fez? Ele está acrescentando algumas coisas à aliança que estão levando ela para um outro nível. Por isso que Brit Hadashah não é nova aliança, mas é restauração da aliança. Isso, irmãos, é muito importante a gente parar para poder perceber, porque aqui nós temos uma situação em que Yeshua vem, não é para fazer uma nova, porque quando a gente fala de nova, você diz assim: eu vou pegar o velho e jogar fora, e vou começar algo novo. Se você pegar tudo aquilo que Yeshua disse aqui, tudo aqui está na Torá. Ele disse algo novo? Não, mas ele está trazendo uma restauração, ele está trazendo algo além. Então, por isso é importante a gente ter o conhecimento da Torá. Mas não dá para ter conhecimento de Torá sem a Brit Hadashah. É como andar com uma perna só. Alguém consegue sair por aí pulando numa perna só? Eu não vou nem falar o nome daquele personagem, porque naquele é diabólico. Mas não pode. Mas você entendeu que a pessoa está lá pulando com uma perninha só? Tem uma hora que vai cansar. Por isso precisa da Torá, que é uma perna, da Brit Hadashah, que é a outra, para a gente poder andar com segurança. Perceba isso. Então, qual é a nossa prerrogativa? É trazer a conexão dessas duas coisas e colocar isso no nível que Yeshua trouxe, para que através desse nível nós possamos ter um entendimento profundo disso, mas de forma simples. Entenderam isso? Então, eu vou precisar agora mudar de assunto. Tem alguma pergunta que precisa fazer? Eu tenho, Rabi. Qual que é a pergunta? Então, Rabi, com essa resposta do Senhor, quebra a crendice que todos os caminhos nos levam ao eterno. Oxe, com Porque certeza. é o que a gente ouve quando você diz que cumpre os mandamentos, as pessoas tiram sarro. Por quê? Porque elas, dentro da crença dela, aquilo que elas aprendem, acham que todos os caminhos levam ao eterno. E na verdade a gente tem um contrato para ser cumprido. Como que a gente vai se encontrar com o noivo, que a Bíblia trata muito bem disso, se você não conhece o contrato? Você está fora do casamento. Ninguém sabe quem é o noivo, não é? O pessoal lá fora não sabe quem é o noivo. Exato. E só uma coisa: todos os caminhos levam ao eterno. Isso é mentira, porque na Bíblia está escrito que tem um caminho. E esse caminho, ele ainda é estreito, é apertado. Você tem que passar de ladinho assim, ó. Entendeu? Exatamente. O apóstolo está dizendo ali que tem que cuidar da saúde. Né? Para poder ficar fininho para passar, porque o negócio é estreito. E eu tinha uma pessoa que dizia assim, que à medida que nós estamos andando, é como se a gente estivesse do lado de um precipício. Está andando, o caminho para trás ele está desmoronando. Por que, Rabino, que o caminho desmorona? É para você não voltar mais para aquele caminho, porque esse caminho aqui é melhor do que o caminho que nós estávamos. Por isso que é tremendo isso. Você entende? Então, quando Yeshua diz que ele é o caminho, ele está querendo dizer o seguinte: olha, se você vier comigo,
eu como criei tudo, eu te conduzo pelo caminho que eu estou preparando para você, para que você possa alcançar o meu objetivo. Mas a tua vida, ela é importante para mim. Eu preciso de você, mas eu preciso que antes você se submeta a mim, para que eu te dê o mapa do caminho. Cada um tem um mapa aqui, irmãos. Nós não temos um mapa genérico que fala assim, todo mundo vai vir por aqui. Não, a sua vida, ela é única. Ela tem um desenho único diante do eterno. Por quê? No dia que você chegar na eternidade, você chega como uma pessoa única. Tudo aquilo que é único é raro. E tudo aquilo que é raro é caro. Por isso que, quando a gente lê Provérbios 31, Eshet Halil, mulher virtuosa, quem achará o seu valor? Excede das pérolas. Cada pérola é diferente da outra, porque a sua formação é única. Por favor, compreenda isso. Compreenda que você é uma pessoa preciosa para Yeshua. A sua vida importa. Você é importante. Aquilo que você carrega, a sua alma dentro de você, ela foi gerada na eternidade. Ela se desprendeu de Yeshua um dia para voltar para Ele. Então, o necessário é que eu e você possamos ter esse entendimento e fazer aquilo que apraz ao coração dele. Vamos parar e só obedecer, para a gente poder alcançar tudo isso. O sobrenatural está à nossa disposição. Eu conversava agora há pouco com uma pessoa e dizia para ele, olha, acima de nós tem um portal aberto no Shabat, então nós temos que ter acesso ao sobrenatural. Não é só a gente chegar aqui e falar assim, oh meu filho, estudar a Torá. Não é só isso. É pegar esse sobrenatural e falar, eu quero o benefício dessa palavra, porque essa palavra que me transformou, mas essa palavra também, ela está fazendo algo mais comigo. Ela está me conduzindo, ela está servindo como cerca protetora, para que eu não erre o caminho. Quando a gente dirige, tem estradas que nós estamos que tem guarda-reio. Para que é o guarda-reio? Para a gente não sair da estrada, para você não sofrer um acidente lá fora. O que são os mandamentos? Esses guarda-reio, para guardar a minha vida e a sua, para a gente não perder o caminho. Agora, quem anda fora dessa estrada não tem proteção, e aí morre. Ah, mas por que aconteceu com fulano? Lógico, porque o fulano não quis o caminho. Ele quis criar um caminho para ele que não existe, que são essas coisas que o povo inventa. E diz assim, não, você não precisa ser tão religioso assim, mas que guarda mandamento. Mas você está voltando para a lei? Não, eu estou voltando para debaixo de uma instrução celestial. Você quer chamar de lei? Chama do jeito que você quiser. Mas é uma instrução que o Senhor trouxe para mim, para o meu bem, para a minha segurança. Vai para pensar nisso. Mais uma pergunta? Fala. Só um ponto aqui, rapidamente, na verdade nós vamos ser julgados pela palavra, né? Que ela está nas nossas mãos, né? Então o Senhor vai julgar a gente por essa palavra. E é interessante, por que os 10 mandamentos começam assim? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Por que ele começa assim? Porque o restante que ele vai dizer o seguinte: vocês não são mais escravos. Então agora vocês têm a opção de ter liberdade para assumir e falar, não, eu quero, eu não quero. Porque escravo não tem direito. Escravo que mandar fazer, tem que fazer. Aqui ele já avisa, eu já tirei vocês da casa da servidão. Vocês não são mais escravos. Então tudo que eu colocar aqui, vocês vão ser julgados por essa palavra. Porque vocês são livres para escolher. Eis que põe diante de vós a vida e a morte. E escolhe, pois, a vida.
é o que ele dá conselho, o Senhor dá conselho, né? Ele não exige, vai lá, você tem que fazer, vou rachar sua cabeça, você não fizer, não. Escolhe, pois, a vida. Ele está mandando. Então, é interessante isso, desse julgamento, porque ninguém vai poder falar assim, eu não tive acesso. E mesmo quem não tem acesso à palavra, os céus anunciam a glória do Senhor. E o firmamento, as obras de tuas mãos. Então não vai ter jeito, porque tem céu em cima da cabeça de todo mundo da terra, né? Com certeza. Então não tem como fugir do julgamento. É verdade. E isso, irmãos, é tão sério. Isso é tão sério que hoje nós somos livres para decidir. Nós não somos mais escravos do pecado. Porque a palavra diz que o pecado não iria reinar sobre nós. O que é reinar? É governar. Hoje a gente peca por acidente. Não porque nós gostamos de pecar. Agora você vai lá fora. As pessoas pecam por quê? Porque amam o pecado. Elas gostam de fazer as coisas. Elas gostam de, eu vou para o carnaval, eu vou para isso, eu vou para aquilo, eu vou para aquilo outro. Eu vou encarnar o fulano. Eu vou... Vamos deixar para lá. Peca por quê? Porque ama o pecado. Então tem uma diferença. Quando Yeshua veio, ele destruiu esse império do pecado. Eu falei sobre isso outro dia aqui na congregação. Quando ele morre no Gólgota, aquele crânio sobre o qual ele morreu era Adão morto. Simbolizava Adão morto. Por quê? Porque ali deveria ser quebrado o império da morte que estava na mente das pessoas. Por quê? Porque a mente coordena tudo. E o diabo vai lá e implanta. Aí é uma coisinha aqui e outra ali, não tem nada a ver. E vai implantando. Até que as pessoas ficam escravas daquilo. Por isso, irmãos, nós precisamos desse entendimento, daquilo que o Senhor fez já por nós, e onde Ele quer nos conduzir. Ele quer que a gente ande livre, de cabeça erguida, não só no Egito, mas em todos os lugares onde houve escravidão. Os escravos não andavam eretos, com os seus olhos para cima, eles andavam assim, curvados, olhando para baixo, porque eles não podiam olhar nos olhos dos seus filhos. Hoje nós andamos de cabeça erguida, como príncipes e princesas, como livres em Yeshua. Percebe? Tem mais alguma pergunta? Eu preciso mudar de assunto. Eu vou voltar agora lá para o princípio da Paraxá, porque eu comecei pelo fim e agora eu vou para o começo. Hoje nós estamos invertendo tudo, né? Vamos falar então sobre Itro, né? Quando ele, o sogro de Moshe, quando ele pega Zípora e os filhos de Moshe e vai levar até Moshe. E aí tem uma coisa interessante que a Torá fala, que Itro para e diz assim: eu sou Itro, teu sogro, eu trouxe tua família para você. Vocês viram isso na Torá? Para quê? Ele está anunciando para quem? Está falando com quem? Aí entra o Midrash. O Midrash fala que havia aquela nuvem, né? E ela formava uma blindagem. Então, onde acabava o povo de Israel, era como se houvesse uma parede. E as pessoas não podiam entrar ali. Então, quando o Ítalo chegou e olhou, ele olhou a parede e falou assim: como é que nós vamos passar? Aí ele grita: Moshe, eu sou teu sogro, estou trazendo sua família. Onde é que tem porta nesse lugar aqui? Aleluia! Isso é o sobrenatural também, irmãos. O povo de Israel viveu isso, nosso povo viveu isso. E aí a Torá diz assim, Êxodo 18:7: então saiu Moshe ao encontro de seu sogro. Ele foi onde ele estava,
inclinou-se, beijou e perguntaram um ao outro sobre a sua shalom. E eles entraram na tenda de Moshe. Olha que interessante isso. Eles tiveram acesso ao lugar onde o povo de Israel estava, Yitro e a família de Moshe, só quando Moshe foi buscá-los. Você entendeu o que eu disse? Eu vou tentar quebrar isso em miudinhos para você. Moshe tinha um domínio tão grande do mundo espiritual, que quando ele chegou no local onde eles estavam, o que não tinha passagem, abriu passagem. Por quê? Porque a pessoa que tinha um domínio espiritual estava ali. Pare para pensar sobre isso, irmãos. Isso não é uma brincadeira, isso não é um conto de fadas. Isso é um poder que está livre para que nós possamos usá-lo hoje. Quando você pode chegar e orar e falar assim: não vai passar daqui, e aquilo não vai chegar perto de você. Por quê? Porque você tem domínio sobre o mundo espiritual, que tem um reflexo no mundo físico. Óbvio que você tem que ter coragem para abrir a boca e falar isso. Tem que falar isso no tempo certo. Mas isso pode acontecer. Então, isso mostra para a gente essa condição que Moshe tinha, para que Yitro possa se encontrar com ele. E aí, essa conversa que ele tem com Yitro, Moshe vai contar para ele, passa um tempão contando para ele tudo o que o Eterno tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel. Então você imagina Moshe dando testemunho desde que eles saíram do Egito até chegar onde eles estavam. Horas conversando, horas ele dando testemunho. E aí, irmãos, o Yitro vai dizer uma coisa interessante. Está escrito em Êxodo 18, do 8 ao 11. Vou só ler a parte que Yitro fala. Ele diz assim: bendito seja o Eterno que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou esse povo de debaixo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Eterno é maior que todos os deuses, porque a coisa que se ensoberbeceram ou sobrepujou. Yitro não era um homem que temia ao Eterno. Agora é o momento da conversão dele. Então você imagina que agora Yitro passa a ver o Eterno de uma forma diferenciada. E ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: ele é maior do que todos os deuses. Por quê? As nações tinham deuses? Tinham. Mas quem eram os deuses das nações diante do Senhor? Nada. Por isso é importante a gente entender isso aqui. Outra coisa, na coisa que se ensoberbeceram ou sobrepujou. Você imagina que eles fizeram, o Egito fez um plano para poder capturar Israel, para poder trazer o povo de volta, para poder matá-los, para poder fazer o que fosse. O plano deles deu certo? Por que não deu certo? Porque eles foram vencidos, sobrepujados pelo Senhor. Amado, quando o Senhor tem um plano, o universo tem um plano contra você, contra mim. Mas quando o Senhor tem um plano, quem é que vai passar por cima do plano que Ele já escreveu? Ninguém. E é isso, irmãos, que tem que ficar claro. Nós estamos debaixo de um plano do Senhor, não daquilo que as pessoas acham de nós. Por isso nós temos que entender o plano do Senhor. O que Ele quer para mim e para você hoje? Ele quer que eu faça o quê? Ele quer que você faça o quê? Então, quando nós entendermos isso, nós vamos nos colocar naquele lugar e vamos caminhar naquele lugar. Depois que você começa a caminhar, você começa a se desenvolver e começa a dar frutos e começa então a ver resultados na sua vida. Mas para isso eu tenho que falar assim: eu quero aceitar o teu plano. Então eu preciso também parar para dizer assim: não, Senhor,
eu aceito o que o Senhor está me dizendo, eu aceito o que o Senhor está falando. Aquilo que aconteceu com Ítro foi tão impactante, que está escrito assim: então Ítro, sogro de Moshe, tomou holocaustos e sacrifícios para Elohim, e veio a Aharon e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moshe diante de Elohim. Ele foi fazer um holocausto, um sacrifício para o Senhor, pela vida dele. Mas o sacrifício não tinha sido instituído ainda. Vai ser instituído no próximo livro que nós vamos estudar, que é Levítico. Como é que ele já sabia isso aqui? Quem contou isso aqui para ele? Você entendeu que depois que ele fez aquela declaração, ele deve ter perguntado para Moshe: Moshe, o que eu faço agora? Qual que é o próximo passo? Me ensina, Moshe. E Moshe disse: então você pega agora um holocausto, vai oferecer ao Eterno um holocausto pela sua vida, para que você seja aceito diante dele. O que Yeshua fez? Se ofereceu como holocausto para que nós sejamos aceitos diante dele. Nós tínhamos um holocausto perfeito para poder entregar para ele. Então ele se entregou por nós. Por isso isso aqui é tremendo. Uma outra coisa, irmãos, que a Torá mostra aqui, que eles, junto com os anciãos de Israel, eles comeram pão diante de Elohim. Eles fizeram como se fosse um jantar para celebrar aquele momento da conversão de Ítro. De Ítro está sendo colocado dentro do povo de Israel. Você entendeu isso? Então tem hora, irmãos, que a gente também precisa parar para pensar numa coisa. As nossas vitórias precisam ser celebradas. Quando alguém recebe Yeshua, o que nós vamos fazer? Uma festa. Nós vamos fazer um banquete aqui, porque lá na eternidade já está acontecendo um banquete, uma festa por causa de um pecador que se arrepende. Então nós precisamos fazer isso aqui. A Torá está dando pistas para a gente. Por que nós, que somos judeus, gostamos tanto de festa? Porque toda hora tem festa na Torá. Toda hora tem uma celebração. Tem motivo para celebrar? Não, nós vamos arrumar um motivo então. E vamos celebrar o Senhor. E vamos nos alegrar com o Senhor. Pergunta. Eu ia falar de Ítro, que ele foi o primeiro convertido da Bíblia, né? É. Primeiro convertido estrangeiro, né? Que está aqui no meio do povo de Israel. E o povo de Israel aceitou esse estrangeiro, né? E outra coisa, ele ficou tão impressionado que eles nunca tinham ouvido falar de um escravo ter fugido do Egito, né? Nunca. E 2,5 milhões de pessoas por baixo saem do Egito pela porta da frente. É. Aí ele falou: não, aí dá para pirar qualquer cabeça. Saiu criança, animal, tudo, as bolas, os brinquedos, saiu tudo junto. Não é só isso, né? Ele ficou assim, quando ele falou bendito seja o Senhor, ele ficou, foi quase que uma exaltação ao Eterno. Nossa, esse é Deus de verdade, porque até então o Faraó era o império mais poderoso. Imagina, sair do Egito, esse monte de gente e tudo escravo, né? Não era funcionário que ia e vinha, era tudo escravo. É verdade, Rebeca. Não é só isso, né? Eles saquearam o Egito. A riqueza do Egito eles pegaram toda e levaram. Quer dizer, não foi só eles saírem, e não foi uma fuga. A gente tem que deixar isso claro. Eles não fugiram, eles saíram. Com a varada de soltura mesmo. O faraó falou assim: vai embora, você, o povo sai. Antes que a gente morra também. Sabe que vocês carregam um negócio que é muito sério. Esse Deus de vocês, ele é muito sério. Ele já bateu aqui durante 1 ano na gente com praga. Agora matou os nossos primogênitos. Eu acho que você devia estar assim falando: eu avisei, eu te disse, eu falei, eu te disse. Né? Eu aqui pensando comigo mesmo, obviamente. E aí, irmãos, você vê que o que o Senhor fez. Por isso, o Senhor faz
Entende isso agora? Tem gente zombando do Senhor. Teve ídolo, cantor, que zombou do Senhor. Né? Lá na minha meninice eu gostava dos Beatles. Aí o John Lennon foi zombar. Morreu. Fora os outros que zombaram do Senhor. Vai zombar dele. Faraó falou assim: eu não sei quem que é o Senhor para mim poder ouvir a voz dele. Nós falamos sobre isso aqui numa paraxá passada. Eu não sei quem ele é, não se preocupe, ele vai se apresentar para você. Só que não é como o cordeiro, é como o leão da tribo de Judá para bater. Por isso, irmãos, você e eu somos filhos. Um pai de verdade, ele pode sofrer as maiores injúrias, calúnias, não tem problema, ele aguenta. Mas falar assim: eu vou bater no seu filho, mudou. E mãe também é igual. Se alguém falar assim para uma mãe: eu vou bater no seu filho ou na sua filha, ela vira um monstro, para não dizer outra coisa. Entendeu? Por quê? Para defender sua cria. Você acha que o diabo vai querer colocar a mão em nós, você vai falar assim: não, pode bater que é meu filho? Por favor, né? Então isso tudo mostra para a gente como nós somos amados nos céus. Ok? Continuar o meu raciocínio. Pergunta. Rabi, pegar um pontinho aqui na fala da Rebeca, que Yitro, ele foi o primeiro estrangeiro convertido, está se confirmando lá em Bereshit capítulo 15, a partir do 12 ao 16, quando o Eterno faz uma revelação para Abraão, falando que quem entraria na terra de Israel seria um povo estrangeiro. Então aí se confirma a quarta geração que entraria para a terra de Israel, né? Eu, estudando essa paraxá em casa, eu entendi que de Yitro veria outras conversões, né? E aí estava se confirmando uma promessa que foi feita a Abraão. Exatamente, a promessa que o Senhor fez. Por isso que eu disse, quando Yeshua fala assim, que tudo que está escrito na Torá tem que cumprir. Tem que cumprir até nos detalhes. Não adianta que tem que cumprir. Só dando uma caminhada aqui, no outro dia, Moshe assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moshe, de manhã até a tarde. Aquele dia Moshe ficou por conta de Yitro. No dia seguinte ele voltou para as atividades normais. Ele julgava o povo de manhã até o entardecer. Yitro olhou aquilo e falou assim: o que é isso que você está fazendo com o povo? Por que você se assenta sozinho para julgar o povo? O que Yitro vai ensinar para ele? Delegar autoridade. Isso aqui é uma coisa importante. Nós precisamos delegar a autoridade. Deixe as pessoas participarem daquilo que você está fazendo. Quando é que começa isso? Dentro de casa. A esposa delega a autoridade para o marido. Ele pode ajudar ela, né? Não é bem assim, né? Mas ela delega a autoridade. Aí o marido também delega a autoridade para ela, falando assim: vou te dar aqui também o dinheiro para você poder fazer as coisas. A mulher que também como administradora do lar. E aí vai para os filhos, né? Fazendo com que os filhos participem das coisas do lar. Isso é nível de família, mas depois isso vai começando a ficar maior. E quando chega, por exemplo, aqui na congregação, o que a gente faz? Delega a autoridade. Para quê? Para que você seja participante da obra do Senhor. Moshe aqui está sozinho. Ele está achando que as outras pessoas não conseguem fazer o que ele faz. Isso é um erro comum, irmãos, em liderança. Só eu que faço bem feito. Não é que você faz bem feito, é que você tem o seu jeito de fazer. Mas as outras pessoas podem fazer o que você faz tão bem quanto você, porque todos são capazes. O que Yitro estava ensinando para Moshe é justamente isso.
Que quando você delega a autoridade para alguém, você está dizendo para aquela pessoa assim: faça isso aqui, você me viu fazendo, faça então e me ajude. Tire um pouco deste peso de cima de mim. É justamente o que Yitro está querendo dizer para Moshe, para que Moshe não tenha um ataque. Eu fiz, irmãos, uma conta aqui, por cima. Deixa eu ver se eu acho isso aqui, para a gente mostrar como é que isso aqui aconteceu. Aqui, ó, achei. Eu fiz assim, para ficar um número redondo, 2.400.000. Suponhamos que apenas 0,5 ou 0,5% dessas pessoas viessem para serem atendidas por dia. 0,5%. Tá? Daria 12.000 pessoas para atender num dia. Uma pessoa. Se você dividir isso por 24 horas, ninguém aguenta 24 horas, mas eu coloquei aqui para a gente poder ter uma medida, daria um atendimento a cada 12 segundos. Essa conta não fecha, nem aposto. Não tem jeito, 12 segundos. Qual que é o problema? E nem o deflash, né? Nem o deflash. Os irmãos estão entendendo? O que Yitro enxergou, a impossibilidade dele fazer aquilo tudo sozinho. No microfone, por favor. E o problema é que era coisas pequenas. Roubou minha galinha. Fulana olhou para minha janela, né? E me viu lá tomando banho. Era coisa pequenininha, que para Moshe, eu falei, gente, para que está tendo que resolver esses probleminhas que são pequenos, né? Por isso ele divide para pessoas capazes. 1.000, 100, 50, 10. Para quê? Para que essas pessoas pudessem então fazer o quê? Resolver esses problemas. O caso é grave, leva para Moshe. Ninguém consegue resolver, leva para Moshe. Por quê, irmãos? Vai aliviar o líder. Então, tem coisa que o líder não precisa fazer, as outras pessoas podem fazer. E eu, Baruch Hashem, quero dizer aqui para você que está nos assistindo, que eu tenho aqui um grupo de pessoas que têm aliviado a minha carga. Eles têm me ajudado. Então, Baruch Hashem, pela vida dos irmãos e das irmãs que aqui estão nos ajudando. Porque tem coisa que eu não preciso fazer e eles estão fazendo. Então, nós aprendemos uma lição de administração aqui, de delegar a autoridade, para que a gente possa administrar melhor o nosso tempo e a nossa saúde. E todo mundo se torna participante da obra. Então, era isso que o Senhor queria que Moshe fizesse com o povo, para eles se sentirem parte daquilo tudo, parte daquela caminhada deles, para formar uma nação. Deixa eu colocar um pontinho aqui. Como que o Eterno honrou Yitro? Dele estar chegando, dele ter convertido, porque não precisava ter sido Yitro para falar com o Moshe. O Moshe está direto com o Eterno. Ele vai no céu, volta, ele tem uma tenda só para o Eterno, ele não precisava ser Yitro. Mas para ver o quanto que Yitro é importante para a comunidade, é isso que eu quero colocar. Assim, a vida dele, naquele momento, ele enxergou coisas que Moshe não estava enxergando. Então não significa que você está 24 horas no monte orando, que você vai enxergar coisas. Às vezes vai chegar alguém e vai falar, você notou que você está deixando sua família muito desamparada? Você está orando demais, mas a sua casa está ficando, né, ali sem uma liderança. Então assim, essa honra que ele deu, que o Eterno deu para Yitro, né, de chegar para Moshe e ver essas coisas que estavam acontecendo. É verdade. Inclusive ele está fazendo um papel aqui do ancião. Para que serve o ancião? É o conselheiro. Todo mundo, todas as sinagogas, congregações, tem um grupo de anciãos. Eu queria só esclarecer uma coisa: ancião não é a pessoa ser velha, ela tem que ter experiência. Então, nem sempre o ancião é uma pessoa já de muita idade, mas é uma pessoa que tem experiência. Então,
essa é uma coisa importante para a gente também parar para pensar, que nós precisamos de conselhos uns dos outros. A palavra diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então nós precisamos disso, nós precisamos parar e perguntar, falar assim, será que tem um caminho melhor do que esse que eu estou traçando? Eu estou traçando aqui, estou imaginando ir por esse caminho. Será que se eu parar para conversar com alguém, vai ter outro caminho além desse? Então tudo isso, irmãos, Moshe, como a Rebeca falou, não recebeu o Eterno, mas Yitro chegou e abriu os olhos dele para essa realidade. E isso foi muito tremendo para a vida dele, porque ele colocou pessoas para trabalharem e ele aliviou a carga que havia sobre sua própria vida, ouvindo um conselho. Tem essa parte, ele ouviu e obedeceu. Nós já tivemos casos, eu e a Rebeca, nós aconselhamos pessoas, a pessoa falou, não, vamos fazer isso. Saiu, no outro dia fez justamente o contrário. Depois que deu um problema, chegou, ligou para a Rebeca, Rebeca, eu estou assim, assim, assim. E ela fez aquela pergunta clássica, você fez o que nós aconselhamos? Não, eu fiz assim, assim, assim. Queria que desse certo? Como assim? Então, é importante ouvir e atender o conselho, tá? Uma outra coisa, irmãos, que está aqui em Êxodo 19:5, que eu preciso destacar para você, diz assim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então veja bem, você sabe que essa palavra propriedade peculiar, ela vem de segular em hebraico. Segular é a mesma palavra que no hebraico moderno a gente usa para tesouro. O que o Senhor está dizendo? Que nós somos o que dele? O tesouro dele. Você lembra que agora há pouco eu falei que nós somos semelhantes às pérolas? Mas não tem só pérola, tem pedra preciosa. Quantas pedras preciosas? Rabino, mas nós estamos sendo lapidados dia a dia. Sim, mas cada um de uma forma única. Não existem duas gemas iguais na natureza, porque o lapidador, cada um tem uma técnica que dá uma identidade única para aquela pedra. Então, quando o Senhor fala que se nós ouvirmos a voz dele e obedecermos, nós vamos ter essa propriedade, esse tesouro peculiar dentre todos os povos. Então, isso mostra para a gente, mais uma vez, esse carinho que o Senhor tem para fazer de mim e de você um povo santo, um povo que carrega uma unção diferenciada. Por isso ele diz em 19:6, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Todo mundo vai ser sacerdote? Não. Isso significa que nós carregamos uma autoridade e temos santidade, porque o sacerdote, ele era a autoridade. Quem são os sacerdotes? Os homens. Mas a mulher, quando precisa, ela usa também o sacerdócio, ela usa da autoridade que o Senhor confere para ela. E uma coisa, irmãos, por favor, entenda, a mulher, ela tem algumas coisas diferentes do homem, e segundo a tradição judaica, o Eterno ouve mais as mulheres do que os homens. Eu já tinha falado isso para vocês. Você entendeu o seu papel, irmã? O seu papel é fundamental. É você orar e falar assim: Senhor, nos abençoa com isso. E outra coisa, irmãos, quando uma mulher quer uma coisa, ela pede ao Senhor, não tem como dar errado. Parece que não tem nenhuma mulher aqui, mas elas estão pensando, sabe? Eu sei que está me assistindo, elas estão pensando. Eu estou vendo, sabe aquele negócio? Elas estão pensando e falando assim: o que eu posso fazer agora para dar certo? Olá.
padre. É isso mesmo. Não, já está confirmando aqui o que nós pedimos. Você vê que interessante? A mulher, ela tem um negócio que ela gera, ela tem útero, então a mulher gera. A mulher, quando ela começa a gerar uma coisa no reino do Espírito, então por isso que o homem tem autoridade e a mulher gera. Quando os dois se unem, quando eles têm unidade, gente, não tem quem segure um casal assim. Então, nós queremos a mesma coisa, eles estão indo para o mesmo alvo. Quem vai segurar? Um homem como sacerdote, uma mulher atrás, do lado dele orando, ela não fica atrás, ela fica do lado. Por que a mulher foi tirada do lado? É para permanecer do lado do homem e alcançar a vitória junto com ele. E é isso importante, irmãos. Então, o Senhor está dizendo que Ele faria de nós um povo assim, um povo que ia ter famílias lindas. E não só isso, um povo que tem uma autoridade que é diferenciada. Então, esse é o fundamento da Escritura. Por isso, eu e você precisamos compreender tudo isso, para a gente poder caminhar e fazer aquilo que apraz ao coração do Senhor. E uma das coisas também interessantes é que nessa caminhada toda, nós já até falamos sobre isso, o Senhor curou as enfermidades do povo de Israel e ninguém ficou enfermo, ninguém passou mal lá, ninguém teve nenhum problema, durante todo esse período, de 40 anos. Então você imagina a bondade do Senhor. Uma outra coisa interessante, nós seríamos um povo santo. Foi a última coisa que eu falei. Então em Êxodo 19 diz assim, 10 e 11, diz também o Eterno a Moisés: vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Eterno descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Se parou para raciocinar o que é isso aqui? Vai ao povo e santifica-os. Eu já disse que eles são santos, mas eles precisam se santificar e pegar e lavar as suas vestes. As vestes, irmãos, elas são um eufemismo para a nossa vida. O que eu estava querendo dizer? Eles vão lá, vão pedir perdão pelos pecados, vão se ajeitar a vida um com o outro, para não ter nenhum problema. Por quê? Porque no terceiro dia eu vou descer no meio deles. Os irmãos se lembram o que é o número 3? Transição. Ele queria transicionar o povo de um aspecto para o outro, de uma situação para outra. Agora, o Senhor está dizendo para Moisés: eu vou me manifestar a eles publicamente. O judaísmo é a única religião na qual o Senhor se manifestou publicamente ao seu povo. A revelação foi pública, não teve nada escondido. Aí eu achei uma pedra, achei uma pedra em tal lugar, lá essa pedra tem um negócio de ouro lá, tem umas tábuas de ouro atrás da pedra que eu peguei, isso está guardado nos Estados Unidos, em um lugar que nunca ninguém viu. Aí o outro recebe uma revelação, mas só ele sozinho, uma caverna. Aqui o Senhor se revela a 2,5 milhões de pessoas. Tem testemunha? Tem 2,5 milhões. Está aqui as testemunhas. Então, eu quero que você pare agora para imaginar o seguinte: que o Senhor se manifestar no nosso meio, o que nós vamos fazer? Nos santificar e lavar as nossas vestes e nos aprontarmos para o terceiro dia. Então, quando a gente se santifica e fala assim: Senhor, eu quero que no terceiro dia o Senhor me visite, o Senhor se manifeste a mim de uma forma gloriosa, o que vai acontecer? O Senhor vai aparecer no meio do povo. Só que essa aparição foi algo assim extraordinário, onde a natureza
começou a se manifestar por causa do seu Criador que estava chegando naquele lugar. E eu posso pôr um ponto antes de você entrar aí, porque eu sei que é importantíssima essa parte aqui do monte. Como que o Eterno tem algo com limpeza? Ele é muito detalhista para limpeza. O quanto nós precisamos ficar com as nossas vestes limpas, físicas e espirituais, e nossa casa ser limpa. O Eterno, ele olha isso muito para ele se manifestar. É tanto que o demônio gosta de sujeira, né? Ele gosta de trapo, de sujeira, de cheiro ruim. Ele ama esses lugares, né? Já o Eterno não, ele é um Deus muito zeloso para isso. Até o fato de, se você está no deserto, está lá caminhando e estiver fazendo alguma coisa, fezes, tem que levar uma basinha, cobrir aquelas fezes, porque eu ando no meio do arraial. Então agora ele está mandando, antes dele descer, está mandando todo mundo se limpar, todo mundo se lavar. Então assim, a gente precisa ter esse cuidado com as nossas casas. Jogar fora o que está velho, limpar as nossas casas, varrer cantos escondidos que não varrem muito tempo, né? Lavar tapete, cortina, tudo isso é muito importante, que o tabernáculo era algo assim tremendo, e também o templo, né? Não havia sujeira ali, não podia ter sujeira, não podia de maneira alguma. É tanto que o sacerdote tinha que cortar o cabelo certinho, roupa, tudo certinho, né? Essa é uma coisa para nós mulheres que vivemos mais dentro dos nossos lares, né? Então aqui acabamos de ter a palavra da Rebece para as mulheres manter a casa bem limpinha, né? Para poder fazer o seu dever de casa aí, tá? Só lembrando, né? Que nós homens estamos sujeitos àquela questão, né? Você passa perto da mulher, ela fala assim: amor, você pode me ajudar aqui? Seria então um ato conjunto, não é isso, Rebece? O homem e a mulher cuidarem da casa, barriga rasteira, né? Sempre sobra para a gente, né? Obviamente, mas maravilha. Isso, irmãos, é uma coisa interessante, porque mostra as dimensões da Torá, as dimensões de entendimento que nós temos da Torá. Porque a gente acha que a Torá é um negócio só espiritual. Eu vou ficar espirituosférico. Não é isso, não é isso, é nível físico, é nível do dia a dia de relacionamento. Isso aqui é uma coisa tão séria, que o Senhor falou assim, ó, para você, fala para eles que eu vou delimitar um espaço, para eles não chegarem perto, porque a minha glória é tão intensa, que se eles chegarem perto, eles vão morrer. Animal não pode chegar perto. Tem coisas, irmãos, que a gente tem que entender. Tem níveis que não é para todo mundo. Tem situações espirituais que não é para todo mundo participar. Às vezes, você ouve um testemunho do irmão que foi arrebatado, aconteceu uma coisa assim, assim, assado. Aí tem gente que fala assim: nossa, eu queria tanto ter essa experiência, né? E a pergunta é: você suportaria? Pensou nisso? Você suportaria? Aí eu queria estar na pele de você. Oxi, me ajuda. É sério. Então, são essas coisas, irmãos, que nós precisamos parar para pensar. Porque a experiência que Moshe teve foi muito exaltada, foi muito tremenda, mas o preço que ele pagou foi muito alto, a ponto de lá na frente ele sofreu um grau de estresse tão alto que o Senhor falava para ele assim: conversa com a rocha. Ele pega o cajado e bate 2 vezes. A rocha deu água? Deu. Mas o Senhor falou assim: porque você não me obedeceu, tu não vai entrar na terra. Responsabilidade grande, punição no mesmo nível. Então é isso, irmãos. Às vezes as pessoas olham, já teve gente que falou para mim assim: Rabino, ora por mim que eu quero ter tudo isso que o senhor tem. Eu falo assim: mas você quer pagar o preço que eu paguei?
Qual que é o preço? Depois de 5 minutos de conversa, a pessoa fala assim, deixa eu orar mais. Deixa eu orar um pouco mais, depois eu falo com o senhor, a gente faz uma oração por telefone. Fala, tá bom, estou esperando a pessoa me ligar até hoje. Cada um tem um chamado e cada um suporta o seu próprio chamado. Por isso, irmãos, as pessoas aqui tinham que apoiar Moshe. E eu já estou terminando, irmãos. As pessoas tinham que apoiar Moshe. Por quê? O que ele estava desempenhando era único. E ele somente suportaria aquilo que ele vivenciou. Porque não é uma coisa fácil. É uma responsabilidade muito grande se carregar tudo isso. O peso daquilo que você viu, que ele tinha que transmitir para as pessoas. E outra coisa, irmãos, ele falava com o pessoal aqui, daqui a pouco a galera aí pecava. Ele falava outro negócio, o povo desobedecia. Imagine que para nós que somos líderes, a maior frustração de um líder é ensinar e as pessoas fazerem o contrário. Primeira coisa que vem na cabeça, eu não estou ensinando direito. Eu não estou conseguindo passar, eu não estou sendo claro o suficiente. Você acha que a gente não vive isso? Você acha que a gente não fica frustrado? Você acha que a gente não perde noites de sono falando assim, Senhor, mas eu falei que era assim, Senhor, eu disse, eu desenhei, Pai, e fulano fez o contrário. E aí você vai lembrar de uma coisa, cada pessoa tem um negócio chamado de livre-arbítrio. Por isso eu já disse para os irmãos que as pessoas morreram no deserto, não de enfermidade, mas pelo seu pecado. Então, eu quero terminar essa paraxá hoje, falando para você uma coisa que eu acho que é muito, muito séria. O Senhor, Ele quer dar para mim e para você um nível espiritual mais elevado, como Ele fez com Moshe, depois Ele vai fazer com Isaías, com toda a pompa, aquela glória. Ele foi a única pessoa que penetrou no 7º céu. Depois disso veio Ezequiel, que teve uma visão semelhante a dele, e depois só o próprio Yeshua, o João, e depois o próprio Yeshua. Foram 3 pessoas na história, 3 homens que puderam ter acesso ao 7º céu, em visão, porque homem nenhum entrou naquele lugar. É uma experiência gloriosa, mas e o preço que eles pagaram? Então, vale a pena pensar nisso, e também se colocar diante do Senhor e falar assim, Senhor, que eu cumpra o meu chamado, aonde eu fui plantado, para que eu possa ser bênção e me desenvolver, e alcançar aquilo que o Senhor tem para mim. Agora, por favor, não seja econômico para ter fome e sede do Senhor. A gula é permitida agora. Seja guloso para buscar o Senhor. Seja guloso por causa das coisas do Senhor, para entender a palavra do Senhor. Para isso você pode ser guloso. Mas entenda, nós precisamos de ter essa comunhão com o Senhor, para que no momento certo Ele possa tomar a nossa vida e falar, e fazer aquela pergunta, que nós ouvimos ontem: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Não é uma palavra fácil de se dizer, mas quando você diz, você se conecta com algo na eternidade, que libera uma unção, para você fazer aquilo que apraz ao coração de Yeshua. O dia que eu respondi sim para o Senhor, a minha vida mudou. Eu me lembro que depois que eu comecei a estudar, terminei os meus estudos e fui ser empresário. E nós perdemos tudo, falimos, por conta de uma pessoa que nos traiu. Em um mês nós perdemos tudo.
Eu perguntei, Senhor, e agora? O Senhor disse assim, você vai ver da minha obra. Eu disse, que obra? Eu era professor de seminário. E de lá para cá, depois que eu disse, está bom, Senhor, eu vou ver daquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. A nossa vida tem sido uma sucessão de milagres. Então, é participar do sobrenatural. É você entrar numa dimensão diferente. É você poder chegar e orar por alguém. E depois a pessoa te mandar uma mensagem e dizer assim, deu tudo certo. Porque o Senhor agiu. Tem um preço por trás disso? Tem. Mas a recompensa é a gente poder ver, quase que semanalmente, as pessoas vindo aqui e dando testemunho de tanta coisa linda que o Senhor faz. Então, esse é o nosso objetivo. É penetrar no sobrenatural, para que o sobrenatural seja o nosso dia a dia. Mas a gente nunca se esqueça que não é natural, não é normal, mas é o nosso caminhar com o Senhor vai nos levar para isso em nome de Yeshua. E você que me acompanhou até agora, muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos nos ver na próxima paraxá. Não perca, porque certamente será algo tremendo para a nossa vida em nome de Yeshua. Te vejo logo mais. Shalom, 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 toda a Deus me chama, amém, amém.